Olá, muito bom dia, 7h03, manhã boa e agradável de quinta-feira, 12 de maio de 2022. Estamos chegando para mais uma edição do Bom Dia Produtor, com mais um programa ao vivo e inédito aqui na 96 FM. Para você que estava acompanhando o Despertador 96 e continua com a gente agora, muito obrigado pela companhia. Para você chegando agora em 96.9 através do nosso site ou do nosso aplicativo, seja muito bem-vindo. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo sempre o melhor conteúdo para você nas suas manhãs aqui da 96 FM. Programa Bom Dia Produtor. E nesta edição do Bom Dia Produtor, você terá todas as suas dúvidas esclarecidas sobre reserva legal. Em instantes, a gente conversa com a engenheira ambiental Vitória Lemos para falar sobre este assunto. E você, nosso ouvinte, é o convidado para poder interagir com a gente também nessa entrevista através do nosso WhatsApp 9919-9690. 9919-9690, através do nosso aplicativo, do nosso site e também do nosso Instagram, Bom Dia Produtor. Então, se você tem Instagram, vai lá, segue a gente, Bom Dia Produtor, e aí você também pode interagir conosco, mandando as suas dúvidas. Está aqui com a gente nos nossos estúdios a engenheira ambiental Vitória Lemos, que hoje vai esclarecer dúvidas sobre reserva legal. Oi, Vitória, bom dia. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia ao pessoal de casa também. A gente que agradece pela sua presença aqui nessa manhã de quinta-feira. É um clima bastante agradável. Acho que choveu em boa parte da cidade, né? Durante o fim da noite de ontem e durante a madrugada também. Então o clima hoje está muito agradável, muito bom para você tomar o seu café da manhã acompanhando o nosso programa. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela audiência. Bom, Vitória, a gente começa com a pergunta inicial de todas, né? O que é reserva legal? Então, a reserva legal, ela é uma área coberta por vegetação nativa que ela é localizada no interior de uma propriedade rural. Bom, e qual é o objetivo de uma reserva legal? O principal objetivo da reserva legal é assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais da propriedade rural. Ela vai auxiliar na conservação, na reabilitação dos processos ecológicos, promovendo a conservação da biodiversidade. Ela também tem como principal objetivo abrigar e proteger a fauna e a flora. Algo que muita gente deve ter dúvida é exatamente sobre a diferença, né, de reserva legal com a área de preservação permanente. Sim, o pessoal tem bastante dúvidas e muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não. A área de preservação permanente, ela é uma faixa de vegetação que ela tem como finalidade proteger o curso hídrico da propriedade, caso possuir, né? E ela tem uma metragem definida pelo Código Florestal, que ela varia de acordo com a largura do rio. Já a reserva legal, ela é uma área dentro da propriedade rural, com percentuais também definidos pelo Código Florestal, de acordo com o bioma que a propriedade está inserida e o seu tamanho, e sendo ela obrigatória em todos os imóveis rurais. Excelente. Bom, e você, nosso ouvinte, se você tem alguma dúvida sobre reserva legal, mande para nós. 9919-9690 é a oportunidade de você tirar as suas dúvidas sobre esse assunto com a Vitória Lemos, que é especialista nessa área. Daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com ela aqui no Bom Dia Produtor e daqui a pouco também a gente abre para sua participação. Muito bem, a gente continua o nosso Bom Dia Produtor nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 12 de maio, falando sobre reserva legal. Se você tem dúvidas, mande para nós, porque a engenheira ambiental Vitória Lemos está por aqui participando com a gente ao vivo e você pode tirar as suas dúvidas. Bom, eu recebi aqui a pergunta do Jonathan, lá de Paraúna. Foi algo que você já até respondeu, Vitória. Mas talvez o ouvinte começou a acompanhar agora o programa. Ele está dizendo: bom dia, Leonardo, a minha dúvida é em diferenciar APP de reserva legal. Qual seria a diferença entre uma e outra? Então vamos para a resposta. Basicamente, a área de preservação permanente, ela é a faixa de vegetação que vai margear um curso hídrico. Já a reserva legal, ela é uma faixa de vegetação que ela precisa necessariamente ter em todo o imóvel rural. Então, a diferença basicamente é essa. Uma, ela é obrigatória em caso de presença de
de um curso d'água natural e a outra não. Ela não precisa ter um curso hídrico no local. Muito bem, um abraço para o Jonathan, um abraço para você, Jonathan. Obrigado pela participação. Continue com a gente, viu? 9919-9690 ou pelo nosso Instagram, Bom Dia Produtor. Bom, e é obrigatório ter reserva legal na propriedade ou não? Sim, o Código Florestal hoje, ele estipula que toda propriedade, ela precisa ter a reserva legal, devendo manter essa cobertura de vegetação nativa, que será considerada como reserva legal. E qual a quantidade de reserva legal o imóvel precisa ter? Essa quantidade ela é definida pelo bioma que a propriedade está inserida, que no caso de Goiás hoje é 20% da área total do imóvel. Por exemplo, hoje um imóvel que ele tem 100 hectares, ele precisa reservar 20 hectares de reserva legal com vegetação. Entendi. O produtor provavelmente deve pensar que é muito, né? Ele sempre pensa que é muito, mas se você for parar para pensar, não é tanto assim, não. Tá certo. Bom, a participação do Lúcio aqui está dizendo, bom dia, acompanhando aqui de Jataí. Gostaria de saber um pouco mais sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. O Lúcio é de Jataí. Certo. Bom dia, Lúcio, obrigado pela pergunta. Hoje a reserva legal ela precisa ser obrigatoriamente declarada dentro do CAR. A gente precisa ter os 20% de reserva legal, precisa informar a área total do imóvel, a APP, a área de preservação permanente, se possuir, reserva legal, área consolidada. Então, todas essas informações precisam obrigatoriamente ser declarada dentro do CAR. Que seria o que a gente ia comentar justamente agora, né? Se precisa declarar a reserva legal no Cadastro Ambiental Rural, né? O CAR. Isso sim, precisa sim. O Código Florestal, ele estipula que tem essa obrigatoriedade em ser cadastrado junto ao CAR. Excelente. Bom, agora 7h16, a gente tem mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar falando mais sobre reserva legal. Envie suas dúvidas para nós, 9919-9690. Bom, a gente continua a nossa entrevista nessa manhã de quinta-feira, recebendo aqui a Vitória Lemos, esclarecendo dúvidas sobre reserva legal. Bom, deixa eu trazer aqui mais participação do ouvinte. O Paulinelli, que está em Quirinópolis, está dizendo, moro aqui em Quirinópolis e nós temos uma propriedade com reserva legal averbada. E a gente tem madeiras que estão maduras e se não retirar, elas vão cair. O que a gente tem que fazer nesse caso? Muito obrigado a vocês. Paulinelli de Quirinópolis. Nesse caso, a gente precisa... Muito obrigado, Paulo, pela pergunta. Nesse caso, a gente precisa de uma autorização do órgão para a gente estar fazendo a retirada dessas madeiras. A gente pode estar entrando com o órgão explicando toda essa questão, que tem as madeiras maduras e que a gente vai fazer a recomposição novamente em vegetação nativa que traga um maior ganho ambiental para a propriedade. Excelente. Um abraço a todos aí em Quirinópolis. Obrigado pela companhia. Continue participando, 9919-9690 e pelo Instagram do Bom Dia Produtor. Bom, no bloco anterior você falou sobre a necessidade de declarar, né, no Cadastro Ambiental Rural. Agora precisa ser declarado a reserva legal na certidão de inteiro teor? Não. Antes tinha essa obrigatoriedade de averbar a reserva legal dentro da matrícula. Você fazia o memorial descritivo da reserva, onde que ela seria, o percentual necessário e averbava na matrícula. Com a chegada do CAR, digamos assim, não tem mais essa obrigatoriedade de averbar na matrícula. A gente, informando todas essas informações de reserva legal dentro do CAR, a gente já consegue regularizar esse imóvel. O que acontece muito é em casos que vai ser solicitado para estar incluindo o CAR na certidão de inteiro teor. Aí esse é em casos de quando for fazer transferências do imóvel, financiamentos, ou até mesmo no próprio licenciamento eles podem vir a solicitar. Mas hoje não é obrigatório averbar a reserva legal dentro da certidão de inteiro teor. Tudo é declarado pelo CAR. Muito bem esclarecido. Inclusive o Marcondes está dizendo aqui, que eles estão vistoriando as áreas de PRAD, é isso que fala? Isso. PRAD.
em Aparecida de Goiânia, acompanhando a participação da Vitória pelo aplicativo. Ele está dizendo que, inclusive, você já está na empresa há mais de 4 anos e sabe tudo de licenciamento rural. E conta um pouquinho para nós, Vitória, também, sobre o seu trabalho lá dentro da Mendonça Ambiental durante todo esse tempo. Certo. Afinal, já tem um certo tempo que você está por lá. Já né? tem um tempinho, sim. Só para esclarecer aqui que é o PRAD, para às vezes o produtor não tem tanto conhecimento. Isso. O PRAD é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Sempre que a gente tem alguma degradação de uma área, a gente precisa recompor. E essa recomposição hoje ela é feita através do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas aprovado junto ao órgão. Hoje o meu trabalho na Mendonça Ambiental, eu trabalho na parte rural, licenciamento rural. Eu trago todas as soluções ambientais para a propriedade rural. A gente faz serviço de desmatamento, de corte de árvores isoladas, tudo para aumentar a área produtiva do imóvel. A gente também hoje mexe com a questão de outorgas, que é para aumentar a área irrigada de uma propriedade, para que ela tenha maior lucratividade. Regularizamos licenciamentos de granjas de suínos, de aves. Aprovamos plano de recuperação de áreas degradadas dentro dos órgãos ambientais. Fazemos tudo o que precisar para regularizar o imóvel rural em conformidade com o Código Florestal e demais legislações aplicadas. Bom, eu sei que cada caso é um caso, mas demora muito para determinadas regularizações ou não? Com esse tipo de assessoria fica mais fácil do que o produtor tentar muitas vezes sozinho ou procurando ajuda com quem talvez não consegue realmente ajudar, né? Com essa assessoria a gente consegue ter um resultado mais rápido e mais eficaz, porque a gente já tem conhecimento de todas as legislações que vai precisar. Então, a chance de dar certo é muito maior do que se um produtor tentar de maneira sozinha fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente já vem com todas as soluções, facilitando e desburocratizando a questão do licenciamento ambiental na propriedade rural dele. Até mesmo porque envolve muitos órgãos, né? Você tem aí municipal, estadual, federal, cartório. Então você tem muita coisa para mexer e sozinho é impossível, né? Sim, envolve vários órgãos. E muitas vezes um está conectado com o outro, um lança uma legislação nova, então a gente sempre está se atualizando quanto a isso. E sem falar que vai melhorando os contatos, né? Vai ficando mais rápido, né? Sim, a gente vai tendo a nossa rede de relacionamento que acaba que ajuda em todo esse processo. É verdade. Bom, eu tenho mais uma participação aqui. Bom dia, Leonardo e entrevistada. Temos aqui um rancho e tem uma área que gostaria de regularizar para reserva legal. Qual seria o passo a passo? Dorivan de Porteirão. Bom dia, Dorivan. O primeiro passo é você contratar uma consultoria especializada para a gente estar verificando como a gente vai proceder nessa regularização. Mas o primeiro passo inicial é verificar o tamanho dessa propriedade e, a partir do tamanho da propriedade, fazer a retirada da reserva legal, digamos assim. Ou seja, os 20% do total da propriedade ser destinado para a reserva legal. Aí, nesse trâmite, a gente vem com a questão de regularização junto ao CAR. Regularizando junto ao CAR, a gente já traz para o CAR todas as informações da sua propriedade, não regularizando apenas a questão da reserva legal, e sim da sua propriedade por completa. Excelente. Um abraço a todos aí em Porteirão. Obrigado pela companhia. Bom, aí no caso de eu não tenho a quantidade necessária de reserva legal, e aí, o que fazer? Nesse caso, o Código Florestal ele traz algumas regalias nesse caso. Propriedade hoje que ela possui abaixo de 4 módulos fiscais. Hoje o módulo fiscal no estado de Goiás é 30 hectares, ou seja, propriedades abaixo de 120 hectares, ela não precisa necessariamente ter os 20%. Às vezes ela não tem a porcentagem para chegar nos 20%, mas toda aquela vegetação ali, ela vai ser a reserva legal daquela propriedade. Mas nesse caso, ele não vai poder fazer nenhum tipo de conversão de uso do solo. Ele não vai poder fazer um desmatamento naquela área, porque tudo que de vegetação que ele possuir, mesmo estando abaixo dos 20%, ele vai ser a reserva legal dele. Já no caso de propriedades acima de 20 hectares, 120 hectares, que é acima de 4 módulos fiscais, ela precisa
fazer a regularização. Essa regularização hoje ela é por meio da recomposição ou compensação. Tudo isso a gente hoje faz pelo Estado, que ele já tem essa modalidade que já está sendo desenvolvida para fazer essa regularização. Muito bem, 7h29. Se você tem alguma dúvida, continue participando com a gente. Bom, e posso contabilizar a reserva legal dentro da APP? Pode sim. A gente pode, o Código Florestal hoje permite que seja feita essa contabilização, essa computação dessa área, desde que ela esteja conservada ou ela esteja em processo de conservação. Vale lembrar que nesse caso é a mesma história do anterior. Ele poderá fazer essa computação, mas ele vai ficar vedado a novas conversões de uso do solo. Então, ele não vai poder utilizar aquela área mais para fazer algum desmatamento. Muito bem, 7h30. Depois do intervalo, a gente volta para a gente continuar. E a gente continua a nossa entrevista de hoje, agora às 7h36, com mais participações do nosso ouvinte aqui. Dessa vez, o ouvinte é o Olivar. Quem tem uma área menos de 100 hectares, se a reserva não alcança 20%, é preciso florestar ou posso deixar como está? Vitória. Bom dia, Olivar. Obrigado pela pergunta. Nesse caso, a gente não é necessário fazer a recomposição dessa vegetação para chegar no percentual dos 20%. Como é uma propriedade que está abaixo dos quatro módulos fiscais, a quantidade de vegetação hoje que ela possui já é a reserva legal, não tendo obrigatoriedade em fazer essa recomposição para chegar no percentual de 20%. Bom, posso fazer a realocação de reserva legal já que está averbada? Pode sim. Essa realocação ela pode ser feita através de uma solicitação dentro do Estado, informando a área de reserva atual e a nova área a qual deseja fazer a realocação. Lembrando que essa realocação ela precisa ter um ganho ambiental para a área, para a gente informar para o órgão para ele ser aceito. Muito bem. Vamos explicar um pouquinho sobre essa questão da reserva legal extrapropriedade. Como é que funciona isso? A reserva legal extrapropriedade às vezes tem uma propriedade que ela tem acima dos 4 módulos fiscais, acima dos 4 módulos fiscais, mas ela não tem nenhuma quantidade de vegetação. Então, o produtor não quer fazer não quer colocar essa reserva legal ali para diminuir a área produtiva dele. Então, hoje ele pode fazer essa realocação extrapropriedade comprando uma área, desde que ela seja do mesmo bioma que a área atual. Ela precisa ser definida em gleba única, ela tem que ter um ganho ambiental com uma vegetação nativa densa. Hoje, no estado de Goiás, a gente consegue fazer reserva legal extrapropriedade, comprando uma unidade de conservação junto ao Estado ou comprando áreas que esteja disponível perante ao Estado. Muito bem. Eu tenho uma participação aqui do senhor João Valongo, um contador muito respeitado no agronegócio. Está dizendo: bom dia, Leonardo, como sempre, seu programa dando informações importantes aos produtores rurais, informando o agronegócio com temas tão relevantes. Parabéns pela entrevista de hoje, um tema muito importante. Haja vista que muitos produtores têm dúvidas a respeito da reserva legal e também da APP. É uma dúvida constante por lá também, na Mendonça Ambiental? Sim, é uma dúvida muito constante, principalmente o achismo de achar que a reserva legal e a área de preservação são a preservação permanente são a mesma coisa. E não, e a gente justamente está lá para isso, para esclarecer essas dúvidas. Quem tiver dúvida pode ir no nosso escritório, que a gente vai estar recebendo vocês para tirar todas as dúvidas sobre reserva legal. Às vezes não ficou tão claro, pode chegar no escritório que a gente tira todas as dúvidas de forma pertinente. Aqui na rádio a gente faz a entrevista, acaba que passa muito rápido, né? E não dá tempo às vezes de tirar todas as dúvidas. Então, indo até a Mendonça Ambiental, fica mais fácil, né, Vitória? Isso, fica assim. 7h40 agora. Vem aí mais um intervalo. Na sequência a gente volta para continuar tirando as suas dúvidas sobre reserva legal. Bom, já estamos de volta. Mais uma participação aqui. É uma pergunta do seu João Valongo. Dizendo o seguinte: Leonardo, uma pergunta.
A área de 92 hectares, onde tinha reserva de 20% devidamente registrada, porém, após 3 anos seguidos de incêndio, a reserva hoje não existe mais. Tem como adquirir reserva extra propriedade e relocar essa reserva, haja visto que hoje a área de reserva dentro da propriedade não está mais cumprindo sua função, haja visto o incêndio. E aí, Vitória, o que fazer? Muito bom dia pro seu João Valongo. João Valon. Obrigado pela pergunta. Sim, nesse caso a gente precisa fazer essa realocação de reserva, porque a reserva legal atual hoje ela não está cumprindo a sua função, que é contribuir com a biodiversidade do local. Então, nesse caso, a gente faz um pedido junto ao Estado, pedindo essa realocação de reserva legal, informando todos esses danos naturais que teve no local, para a gente conseguir fazer essa realocação. Excelente. Obrigado, seu João Valongo. Um abraço para o senhor aí. Muito obrigado pela companhia. Em breve estou esperando o senhor aqui também no programa, viu? Mais uma participação aqui é o Renato. Bom dia. Aqui na nossa propriedade não temos espécies nativas. Mesmo assim, tenho que ter reserva legal. Renato está lá na região do Rio Preto, Vitória. Sim, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sim, nesse caso, a reserva legal ela tem a obrigatoriedade de ser coberta por vegetação nativa. Então, a gente precisa estar analisando, cada caso é um caso, a gente precisa estar analisando, mas de antemão, a reserva legal ela precisa ser coberta por vegetação nativa. Um abraço a todos aí na região do Rio Preto, muito obrigado pela companhia. E, Vitória, em quais casos é dispensado a reserva legal? Hoje o Código Florestal ele permite que em alguns casos, empreendimentos não necessita ter reserva legal. Atualmente é em questões hidrelétricas, subestações, áreas de tratamento de água e esgoto e rodovias e ferrovias. Essas áreas são dispensadas de reserva legal. Vamos imaginar que por algum motivo eu danifiquei a reserva legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recompor ela ou não? Nesse caso, sim, precisa ser recomposto a vegetação e esse dano ele precisa ser compensado no local do dano. No caso, se você desmatou na reserva legal, precisa fazer a recomposição dentro da reserva legal. Hoje no município de Rio Verde, essa recomposição ela é 1 para 1, ou seja, a cada 1 hectare desmatado, 1 hectare precisa ser recomposto no local com vegetação nativa. Toda essa recuperação, ela se dá por meio do plano de recuperação de áreas degradadas, que vai informar todos os processos que vai ser feito durante 3 anos para recuperar aquele local desmatado. Muito bem. E é permitido a exploração econômica da reserva legal ou não? Sim, em alguns casos é permitido, desde que atenda a alguns critérios estabelecidos no Código Florestal. Pode ser feita a coleta de produtos florestais não madeireiros, como folhas, sementes, frutos, desde que não descaracterize a cobertura vegetal do local, não prejudique a conservação da vegetação nativa da área e assegure que tenha diversidade de espécies de fauna e de flora. Vamos imaginar que eu tenho uma propriedade rural que está inserida em área urbana. Essa área ela é isenta de reserva ou não? Não. Uma propriedade que... Vamos imaginar uma situação hipotética. Hoje ela está dentro de uma área de expansão urbana, uma propriedade rural. Se ela está contribuindo para o município como uma propriedade rural, com o Imposto Tributário Rural, que é o ITR, ela é sim uma propriedade rural e ela precisa fazer a manutenção desse CAR. Quando acontece de ter o parcelamento desse solo e ela vinha ter a contribuição com o IPTU, aí ela descaracteriza como rural e passa a ser urbana. Aí ela fica isenta de reserva legal, porque aí não se aplica mais. Interessante. Bom, agora 7h51, nós estamos praticamente caminhando para o final do nosso horário, hoje com a Vitória, falando sobre reserva legal. Bom, quais são as orientações finais, então, ao produtor rural com relação a esse assunto? As orientações finais são para que, se ficou com algum tipo de dúvida, procure a gente para a gente estar esclarecendo todas as dúvidas. Hoje estamos situados na Avenida José Walter, próximo ao Hospital da Unimed. Tem também nosso telefone, que é 3054-1777. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas.
Se for necessário, a gente vai na propriedade de vocês para tirar a dúvida no local, no que próprio local. Que é o local, mais interessante, né? Que é o mais interessante. Embora hoje a gente consegue olhar tudo pela internet, né? Consegue olhar pela internet, mas às vezes o contato é diferente. É diferente. E a gente está fazendo esse tipo de serviço também. Excelente. Bom, engenheira ambiental Vitória Lemos, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no Bom Dia Produtor. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. E espero que o telefone por lá toque bastante de produtores realmente conscientes do que realmente precisa ser feito e da forma certa, né? Certo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigada a todos. É isso. É isso. Bom, agora 7h52, então se você depois quiser ouvir novamente o programa, acompanhar mais detalhes, é só você ir no nosso canal no YouTube, Minha 96. O programa fica gravado por lá com som e imagem. Então, além de ouvir, você consegue assistir o programa, porque tem várias câmeras aqui gravando imagens e até ali mais ou menos por volta de meio-dia o programa já está disponível lá no nosso canal no YouTube, Minha 96. É bom que você já se inscreve e aí pode acompanhar todos os dias os nossos programas aqui, tá certo? Agora 7h53. Bom Dia Produtor, com Leonardo Freitas. Final desta edição do Bom Dia Produtor. Antes eu quero trazer para você aqui quem será o nosso entrevistado de amanhã. É uma informação até importante. Deixa eu trazer aqui para você, que amanhã nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Donizete Tokarski. Ele é diretor superintendente da Ubrabio. Também é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel do MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Ele foi chefe do Gabinete de Ministros da Agricultura e da Justiça, recebeu homenagem como uma das pessoas mais influentes da década do setor de energia. Então, amanhã ele estará ao vivo aqui nos nossos estúdios, não é via internet, ao vivo, de forma presencial, então. E você não pode perder essa entrevista amanhã aqui no Bom Dia Produtor a partir das 7 horas da manhã, tá certo? Vamos embora, muito obrigado ao senhor e à senhora por mais um dia juntos aqui na 96. Eu volto ainda hoje com o Momento do Produtor ao longo da programação da 96 FM. A você uma quinta-feira de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.